Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Especial, a princesa vampira do País Perdido. Prólogo parte 1. Enquanto se sentava no trono, Momonga ignorou a sutil satisfação, e por um momento, focou na vergonha que sentia, então começou a olhar ao redor do interior do salão do trono. Ele notou Sebas e um grupo de empregadas em pé no canto, parados e sem vida. Vê-los de pé assim o fez sentir-se um pouco solitário. Ele lembrou que havia um comando para eles. Momonga pensou nos comandos que havia ouvido antes, e então estendeu a mão antes de gentilmente acenar de cima para baixo. Ajoelhem-se. Albedo, Sebas e as 6 empregadas, Pleiades, todos genufletiram diante dele na maneira como fiéis servos fariam diante de seu mestre. Assim seria melhor. Momonga ergueu a mão esquerda e verificou a hora. 23 horas 55 minutos e 48 segundos, 49, 50. Ainda deveria haver algum tempo. Neste momento, os GM provavelmente estavam transmitindo instruções sem parar, enquanto os demais provavelmente soltariam fogos de artifício do lado de fora. No entanto, Momonga, que havia bloqueado as notificações, não estava ciente disso. Momonga se encostou no trono e lentamente ergueu a cabeça para o teto. Juntamente com seus amigos, eles haviam construído Nazarick, a dungeon mais difícil do jogo. Por essa razão, Momonga pensou que um grupo de jogadores poderia decidir invadir neste último dia. Momonga esperou. Ele gostaria de receber todos os desafiantes aqui, em sua posição como chefe de guilda. Ele enviou mensagens para todos os antigos membros, mas o número de pessoas que chegou a responder pôde ser contado em uma mão. Momonga esperou. Ele gostaria de dar boas-vindas a qualquer amigo que viesse, dado a sua posição como chefe de guilda. Uma relíquia do passado, e Momonga relembrou. Agora, a guilda não era nada mais do que uma concha vazia, mas ele teve momentos agradáveis no passado. Ele desviou o olhar para contemplar as bandeiras gigantescas penduradas no teto. Havia um total de 41 delas, o mesmo número de membros da guilda. Cada bandeira tinha um emblema de um membro. Momonga estendeu seu dedo ósseo branco como marfim para apontar para uma delas, e permitiu que as memórias em sua mente despertassem novamente. Mas sua mão parou no meio do movimento. Não posso perder tempo com isso. Momonga pensou em um certo plano que ele havia preparado para hoje. Um plano derradeiro para um encerramento glorioso. Para comemorar com seus amigos que viessem visitar Nazarick no último dia online dos servidores, e também dar um grande espetáculo. Momonga tinha ido a um distrito de compras que ele quase nunca visitava, e comprará grandes quantidades de itens com a intenção de usá-los para realizar um evento. No entanto, seus amigos que vieram, infelizmente decidiram que ficar e esperar até o fim não valeria a pena. Tais amigos que saíram antes do fim naturalmente colocaram suas vidas reais em primeiro lugar. Momonga viu muitos de seus amigos deixarem a guilda pela mesma razão, foi uma conclusão que ele já havia antecipado. Mesmo assim, Momonga ainda se sentia terrivelmente solitário e frustrado, os dois ao mesmo tempo. Por essas duas emoções inundarem seu coração que ele quase esqueceu completamente de sua intenção original, que era criar esse evento com seus amigos. Não, talvez a verdade fosse que ele não queria se lembrar disso. Talvez o melhor final em um momento assim, seria esquecer o acontecimento e sentar no trono aguardando o fim. Entretanto, isso ele já tinha feito. Nesse caso, Momonga levantou subitamente. Eu tenho que ir, mesmo que seja só eu. Eu preciso dar um glorioso final a tudo isso, mesmo que eu esteja sozinho. Não havia mais tempo. Momonga soltou o cajado de Ainz ou Algon, que estava firme em sua mão, e imediatamente ativou o anel em seu dedo anelar direito, o anel de Ainz ou Algon. Ao ativar o anel de Ainz ou Algon, uma lista de destinos de teletransporte apareceu. No entanto, o primeiro destino era sua suíte. Por que foi configurado para um lugar assim? Momonga reclamou algo que normalmente nunca o teria incomodado, e percorreu a lista de destinos. Achei. Momonga pôde deixar de exclamar de deleite. Depois de encontrar o destino de teleporte mais próximo da superfície, Momonga estava prestes a tocá-lo quando hesitou por um momento. Os olhos de Momonga foram na direção ao cajado de Ainz ou Algon. Por ser uma arma de guilda, sua destruição significava a destruição da guilda em si. Desse ponto de vista, deixá-lo ali era a escolha mais segura que ele poderia fazer. Contudo, Momonga já não havia pensado nisso mais cedo, antes de soltá-lo. Tudo bem, vamos juntos, pois você é a prova de que a guilda Ainz ou Algon existiu. Momonga agarrou firmemente o cajado e ativou o poder do anel. O teletransporte ativou instantaneamente e ele foi transportado para uma sala ampla. Havia 2 fileiras de pequenas lajes de pedra usadas para colocar cadáveres, embora estivessem desocupadas agora. O chão era feito de calcário polido. Na parte de trás havia um lance de escadas descendo, e ao fundo, havia um conjunto de portas duplas, as portas que levavam ao primeiro andar da grande tumba de Nazarick.
Este era o local mais próximo da superfície que o poder de teletransporte do anel poderia trazê-lo. O nome do local exibido indicava que este era o mausoléu central da grande tumba de Nazarick. Preciso me apressar, gritou Momonga, para se animar. Ele olhou para o relógio da mão esquerda e a hora era 23 horas 58 minutos e 3 segundos, ele estava quase sem tempo. Era como se ele pudesse ouvir a campainha de fechamento das portas do trem cessar, seguido pelo assobio feito pelo pistão de gás que movia a porta. Momonga conjurou Fly, como se ele fosse um assalariado subindo as escadas. Apressadamente. Apesar de seu pânico, os movimentos de Momonga enquanto ele navegava pelo console e selecionava a magia de voo não eram equivocados. Cada magia tinha seu slot no console de conjuração. Se ele não soubesse essas coisas, se cometesse algum erro quando precisasse conjurar magias, isso afetaria atividades de combate. Por essa razão, Momonga gastou mais de um ano memorizando cada posição do console. Esses esforços deixaram seus outros companheiros de equipe estupefatos, mas mesmo assim, Momonga jamais havia conseguido vencer Toutimi, seu antigo companheiro de guilda, nem sequer uma vez, mesmo depois de todo esse trabalho para memorizar. Mesmo assim, Momonga sempre sentiu que seu bom histórico de PVP era devido à sua diligência prática, e isso provavelmente era verdade. Momonga voou com todas as suas forças para o grande pântano que cercava a grande tumba de Nazarick. O controle da postura durante o voo era surpreendentemente difícil. Ele ouvirá alguém dizer que era como jogar um jogo de dogfighting. Ainda assim, se ele estivesse apenas voando em linha reta, então movimentos simples seriam suficientes. Ou melhor, não havia necessidade de controlar absolutamente nada. Tudo o que ele precisava fazer era tocar na interface de controle. Assim que deixou a porção superficial de Nazarick, em outras palavras, o cemitério, para trás, ele prontamente chegou na região do pântano enevoado. As silhuetas de monstros eram visíveis entre a névoa, mas agora, todas as hordas de monstros ativas foram colocadas em um estado inativo, eles não atacariam desde que não fossem atacados. Essa mudança para o modo inativo foi implementada há aproximadamente uma semana. Isso, combinado com as frequentes atividades de se aventurar para fins turísticos, aparentemente levou a muitas novas descobertas. Mesmo Momonga não pôde conter um suspiro de prazer quando viu os vídeos de tais descobertas. Algumas até mesmo tiraram reações dele ao fazendo praguejar. Como alguém descobriria uma coisa assim? Esses desenvolvedores são estúpidos ou algo assim em seus pensamentos. Eu pensei que alguém tentaria nos invadir para fins turísticos. Afinal, eles poderiam passar pelo pântano de Grembera sem gastar nenhum recurso. Mas ninguém veio. Claro, ainda valia a pena celebrar, mas ao mesmo tempo também o fez sentir-se solitário, como se tivesse sido completamente esquecido pelo mundo, ou algo assim. Momonga estreitou os olhos, embora sua expressão não mudasse. Ele chegou ao seu destino, uma ilha circundada pelo pântano. Era uma pequena e peculiar ilha. Não era muito grande, mas estava coberta com uma grande quantidade de objetos cilíndricos, o suficiente para encher toda a superfície. Momonga tirou um objeto parecido com um bastão de sua dimensão de bolso. Havia um botão nele. Momonga o segurou na mão que não estava segurando a arma da guilda. Aqui vou eu. Quando ele exclamou essas palavras, em um tom forte que ele normalmente nunca usaria, Momonga apertou com força o botão. Naquele momento, os cilindros, que estavam tão próximos um do outro que quase não havia espaço entre eles, atiraram bolas de luz céu acima. Por estarem demasiadamente juntos, as bolas de luz pareciam uma gigantesca bola de luz. Eram fogos de artifício vendidos pelos desenvolvedores de Yggdrasil, ou talvez pela equipe de operações, por um preço baixo. Momonga comprou cerca de 10.000 fogos de artifício e os organizou nesta ilha. No entanto, ele não tinha utilizado todos, pois no meio do caminho ficou entediado. Neste momento, Momonga ainda tinha pelo menos um quarto daqueles fogos de artifício em seu inventário. Eu preciso acordar às 4 amanhã. Momonga observava o resplendor residual no céu, resmungando para si mesmo enquanto observava os orbes de luz subirem lentamente para o céu. Ele originalmente pretendia aproveitar esta cena com seus amigos que tinham voltado para celebrar o último dia do jogo. Todavia, não havia ninguém do lado de Momonga. E então, uma enorme explosão ofuscou o céu. Uma luz intensa tomou conta de tudo. Não era mais uma exibição de fogos de artifício, mas algo como a ativação de uma magia de Super-Aba como Falling Down. As luzes cintilantes envolveram Momonga que estava pairando no céu. Momonga não sabia como era a sensação ao ser desligado de um servidor de DMMO. Isso porque Momonga, não, porque Suzuki Satoru não tinha jogado nenhum outro jogo além de Yggdrasil. No entanto, ele tinha certeza de que não terminaria de maneira esperançosa. Ele tinha certeza de que seria como um estalo repentino, e ele seria forçado a voltar à realidade. Ainda assim, talvez seja melhor encerrar o jogo deixando todos cercados por luz. Ele voltaria ao mundo real dentro de alguns segundos. Mesmo assim, este momento pareceu ter sido feito para exibir vividamente a alegria de Suzuki Satoru. E então Momonga começou a entrar em pânico. Ele pensou que uma vez que a luz desaparecesse, ele seria saudado pela visão familiar de seu quarto e uma fina película de vidro. Afinal, Yggdrasil encerraria, assim ele esperava. Porém, o que ele realmente viu acabou por ser algo totalmente diferente.
O que é isso? Momonga murmurou para si mesmo. Isso não vinha da solidão, mas porque ele havia encontrado algo que não conseguia entender. A primeira coisa que apareceu foi o céu noturno. As constelações cintilavam ao redor dele, e as nuvens que se moviam lentamente pareciam tentar encobrir sua luz. Ele podia ver os imponentes picos das montanhas ao longe, e as florestas escuras em seus sopés ondulavam como ondas no sopro do vento noturno. Uma visão que ele não podia ver no mundo real, além das arcologias, e era como se ele nunca tivesse saído do jogo. Ele olhou para baixo, e viu que ele estava flutuando no ar. Bem, até então tudo bem, afinal, a magia Fly ainda estava ativa. No entanto, o que estava sob seus pés não era um pântano. Em vez disso, eram ruínas. Não era apenas uma ou duas construções, mas algo na escala de uma cidade, não, ainda maior que isso. Ele podia ver algo que parecia um castelo ao longe e uma muralha cercando uma cidade. Essas ruínas outrora foram uma cidade razoavelmente grande. Dos motivos traçáveis, não parecia que tinha sido conquistada e abandonada por algum motivo. Por estar várias centenas de metros acima da cidade, não tinha como saber exatamente o que estava acontecendo dentro das ruínas. Entretanto, Momonga não pôde deixar de lembrar a cidade subterrânea abandonada com uma fábrica automatizada de produção de marionetes, Vilizirteria. Não, isso não é como Vilizirteria. Parece diferente. Que tipo de lugar é esse? Com um surpreendente grau de calma, Momonga verificou o relógio em seu pulso esquerdo. 0 h 3 minutos e 45 segundos, 46, 47. Momonga olhou para o seu entorno novamente. A paisagem não era familiar. Claro, não havia como Momonga saber como cada centímetro quadrado do mapa de Yggdrasil se parecia. Talvez houvesse cenário como este escondido em algum canto do jogo. No entanto, hoje foi o último dia do jogo. O jogo estava marcado para terminar à meia-noite, e agora já tinha passado da hora limite. Não havia como a tela estar errada. Oh, o que é isso? O fim das operações de Yggdrasil foi atrasado. Ou talvez fosse um easter egg se não saísse por conta própria. Várias possibilidades passaram por sua mente. Eles atrasaram o desligamento do servidor? A possibilidade mais provável seria a mais certa, uma lógica inegável. Talvez algo tenha levado a um atraso no encerramento dos servidores. Se fosse esse o caso, os GMS teriam anunciado alguma coisa. Momonga rapidamente se dispôs ao abrir a função de notificação que ele havia bloqueado, e então ele congelou no lugar. O console de controle não apareceu. O que aconteceu? O que é isso? Quando uma mistura de ansiedade e dúvida o encheu, Momonga tentou ativar outras funções. Nenhuma das funções estava funcionando. Era como se ele tivesse sido completamente excluído do sistema. O que está acontecendo? Com isso, ele deveria estar pensando sobre o que fazer a seguir. Onde está a interface de controle de voo utilizada ao conjurar Fly? Quando pensou, Momonga de repente percebeu que não havia necessidade disso. Momonga baixou lentamente a altitude. O que está acontecendo? O que é tudo isso? Por que eu posso usar o Fly? Não espere, isso não é tudo, é? Momonga de repente entendeu como controlar a magia Fly por instinto. Ele nem estava consciente disso, era como se fosse perfeitamente natural. Esta situação estava muito anormal. Depois disso, Momonga olhou para suas mãos. Sua mão esquerda segurava o símbolo da guilda, o cajado de Ainz ou Algon. Sua mão direita segurava o ativador dos fogos de artifício. Era verdade que nada havia mudado. Não havia dúvida de que aquelas mãos brancas e ósseas pertenciam a Momonga, assim como em Yggdrasil. No entanto, a sensação estava diferente. Detalhar precisamente a diferença era um tanto difícil, mas havia um forte sentimento de que essas eram suas próprias mãos. Eram as mesmas de suas sessões em Yggdrasil, mas havia um sentimento de serem algo perfeitamente natural a ele, como se estivesse olhando para suas próprias mãos do mundo real. Mas foi a sua capacidade de manter a calma, apesar de estar em uma situação como essa que o assustou mais do que qualquer outra coisa. Inconscientemente, Momonga lembrou as palavras que seu amigo havia dito. Tumulto é o fracasso de um país, você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha calma, planeje com antecedência e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes. Sim. Sua primeira consideração deveria ser que lugar era este. Se ao menos houvesse alguém que eu pudesse perguntar, não? Seria melhor se não existir ninguém lá, né? Momonga pensou enquanto descia em direção ao chão. Talvez ele devesse investigar o ambiente a partir do ar, com Fly, ou talvez não. Isso pode ser um conjunto de ruínas desmoronadas, mas ainda havia muitas casas que mantinham sua forma. Poderia haver infiltradores lá. Poderia haver alguém escondido nos pequenos becos entre as casas arruinadas, espreitando enquanto aproximava. Espaços abertos podem oferecer uma boa linha de visão, mas essencialmente deixaria o inimigo exposto. Embora ele não achasse que alguém pensaria em pecar diante desse estado incompreensível de eventos, era possível que Momonga fosse o único que tinha acabado assim. Ele deveria mover-se furtivamente até desvendar esse mistério. Além disso, Momonga estava segurando a prova da existência de sua guilda, o cajado de Ainz ou Algon. Isso deveria reduzir a probabilidade de ser morto. Sendo esse o caso, ele precisava tomar uma medida provisória imediatamente. Perfectium Novable. Momonga lançou uma magia de alto nível que superava em muito a magia Invisibility. Agora, ele deveria
ser invisível, exceto contra certas magias ou habilidades especiais. Apesar de ser um obstáculo trivial para um seleto grupo de jogadores, isso deveria reduzir as chances de ser morto. Momonga olhou para as mãos brancas ossudas e depois para baixo. Ele ainda podia se ver, e não havia nenhum ícone que lhe dissesse que estava invisível. Somando essas variáveis, a confiança em si mesmo despencou. Quando ele desceu, os detalhes da cidade gradualmente apareceram. Os moradores deveriam tê-la abandonado há um bom tempo, já que ele podia ver sinais da podridão em partes das ruínas. O que aconteceu aqui? Mais ao ponto, que droga está acontecendo aqui? Yggdrasil Segunda começou? Ou isso é um evento oculto criado por aqueles desenvolvedores merdas? Por exemplo, ser teletransportado à força aqui se você não saiu no final? Mas nesse caso, esse realismo todo, de onde vem isso? Ele não conseguiu encontrar a resposta, não importando o quanto atormentasse seu cérebro com isso. Enquanto descia, Momonga pensou em usar uma habilidade. Havia muitos tipos de habilidades, mas usar habilidades de criação de um Deades, enquanto invisível, não lhe traria benefício algum. Tudo o que faria seria expor sua posição. Embora ele pudesse usá-los para montar uma armadilha, sob as circunstâncias, poderia fazer alguém que poderia ser amigável se tornar suspeito. Devo cobrir meu rosto? Não, parece que as pessoas que cobrem seus rostos são suspeitas. Fazer o quê? Momonga ativou uma de suas habilidades. A capacidade de detectar um Deades. Em Yggdrasil, lugares como esse frequentemente tinham um Deades. Como tal, Momonga usou a habilidade quase subconscientemente. Ao fazê-lo, a habilidade informou a Momonga uma notícia ruim.